Então, hoje a proposta é falar sobre o Salmo 19, né? 19 parênteses 18, depende da subdivisão, né? Fazer um pouco um comentário literário, né? E também filosófico e teológico a partir disso. Eu vou me basear na tradução do Schockel, da Bíblia do Peregrino, por ser uma tradução especializada em poética hebraica e tal, muito boa, e também muito bem indicada pelos comentários, né? Do Antigo Testamento em geral, dessa Bíblia, né? Mas tem outras muito boas. De qualquer maneira, eu vou ler aqui primeiro o Salmo inteiro e depois eu vou comentar os pedaços. Então, vamos lá. Salmo 19, barra 18, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento apregoa a atividade de suas mãos. Um dia passa a mensagem a outro dia, uma noite a transmite a outra noite. Sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz, o seu discurso atinge toda a terra. A sua linguagem chega aos confins do mundo. Ali plantou uma tenda para o sol. Ele, como um esposo, sai de seu quarto, contente como um herói, para percorrer seu caminho. Surge numa extremidade do céu e sua órbita chega a a outro extremo. Nada se esconde de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. O preceito do Senhor é confiável, instrui o ignorante. Os mandatos do Senhor são retos, alegram o coração. A norma do Senhor é límpida, dá luz aos olhos. O respeito ao Senhor é puro, dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são genuínos, justos todos sem exceção. São mais valiosos do que o ouro, do que o metal mais fino. São mais doces do que o mel, que um favo destila. Também o teu servo se ilumina com eles, e guardá-los traz grande recompensa. As inadvertências, quem a percebe? Absolve-me de culpas ocultas, da arrogância preserva o teu servo, para que não me domine, então serei íntegro e inocente de grave pecado. Que te agradem as palavras de minha boca, aceita minha meditação. Senhor, rocha minha, redentor meu. Então, a gente pode dividir o salmo aqui em três ou quatro partes principais. A primeira, uma narração sobre a criação em geral. Os céus, o firmamento, o dia, a noite, o sol, as órbitas, etc. A segunda parte começa a falar do significado da lei do Senhor. Do que significa a lei de Deus para o homem, né? A terceira e última parte, ou que dá para dividir em terceira e quarta parte, é quase que um diálogo, né? É um diálogo do homem com Deus, pedindo misericórdia e perdão pelas culpas, né? E por fim, com a redenção pela graça concedida, ele simplesmente declara que o Senhor é a rocha e o redentor. Então, alguns comentadores chegaram a dizer que esse salmo, na verdade, ele não é em um só, que deveria ser dividido, né? Porque à primeira vista parece que tem uma quebra do tema. Até o versículo 7 fala da criação. E daí, como que abruptamente, aparentemente abruptamente, a gente vai ver melhor que não é assim, no versículo 8 em diante começa a falar da lei. Então, o tema muda, né? O foco muda muito de repente, né? Uma hora está falando do céu, do sol, do dia, da noite, e de repente começa a falar da lei do Senhor. Mas o salmo é entendido como um só, e de fato, a maioria dos comentadores estudiosos ainda concorda que se trata de um salmo só e de que o tema, na verdade, ele é integral aqui. E qual é? Então, vamos começar a examinar essas três partes agora mais em detalhes. Bom, no começo, quando ele começa a falar que os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento apregoa a atividade de suas mãos, ele dá aos céus e ao firmamento uma voz, uma capacidade narrativa, né? Um logos. Então, lá no versículo 4, quando ele fala assim, sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz, é a voz dessa narração dos céus. E esse discurso que atinge a terra e vai até os confins do mundo é o dos céus, que atinge a terra. Mas é um discurso, como ele diz, inaudível. Não é um discurso material, é um discurso inaudível. É como se fosse um discurso puramente inteligível. Então, o quadro que está se pintando aqui é o seguinte: a criação, o universo, tem em si não só uma ordem, que aqui fica evidente a ordem que ele pressupõe, mas ele tem um discurso, e um discurso dele universo que se propaga e atinge partes dele universo. Ou seja, essa narração que provém dos céus chega até os confins da terra. É como que a terra, entre aspas, recebendo, ouvindo esse pronunciamento, assim como no versículo 3 ele diz que um dia passa mensagem a outro dia, e a noite transmite mensagem a outra noite. Ou seja, os elementos do universo, da criação, estão como que conversando entre si, como que reverberando a sua própria ordem. Então, só é possível que as partes do universo proclamem algo e proclamem, narrem coisas entre si, se essas partes do universo elas não se confundem. Então, é preciso que haja uma alteridade, uma diferença entre as coisas do universo, para que aí haja um diálogo entre elas. Então, isso pressupõe, como disse, a ordem das coisas do universo, pressupõe uma relação. O universo está como que tecido por uma teia de relações e ele é permeado pela palavra, por essa linguagem que chega aos confins do mundo, ou seja, que atinge tudo. Toda a criação é permeado pelo logos, pela palavra, ou seja, pelo logos que ao mesmo tempo é seu ordenamento e ao mesmo tempo que é o pronunciamento desse ordenamento. E, portanto, claro, um louvor ao Criador. Então, você tem aqui já aquela ideia de toda a natureza, todo o cosmos louvando a Deus, que é o seu Criador, por esse discurso inaudível e proclamando aquilo que, no fundo, provém do próprio Deus. Então, não é um discurso aleatório, é um discurso que remete à ordem com que essas coisas foram criadas. Esse louvor, então, ao mesmo tempo, um reflexo da própria ordem impressa nesse universo. Né? Essa visão cósmica, macro, geral, que trata do versículo 1 até o 5, muda a partir do 6 para uma visão mais específica. Ali se diz que Deus fez para o sol uma tenda e ele usa essa nascer e pôr-se do sol como uma metáfora, descreve isso com a metáfora do esposo que sai do seu quarto e, contente como herói, percorre seu caminho. Enquanto ele está percorrendo seu caminho, de uma extremidade à outra do céu, nada se esconde de seu calor. Ou seja, a visão cósmica do universo agora foca em algo específico, em uma pessoalidade, na figura do Sol, tomado como explicado pela comparação com o esposo.
ou melhor, né, o esposo é explicado por analogia com o sol. Então você vê aqui, aparece uma pessoa, uma figura, a pessoa do esposo. E continua a ideia de movimento, porque há um nascer de uma extremidade à outra, há uma órbita, continua se anunciando o movimento, a ordem, a grandeza, mas com esse elemento a mais, qual seja este de uma pessoa e outro do calor, porque o calor aqui significa o sustento. Então não quer dizer só que as coisas estão bem ordenadas e que as coisas revelem uma ordem, como que um livro da natureza, que é o que foi tratado até aqui, né? A natureza proclamando um discurso, quer dizer que nós estamos diante do livro da natureza. A natureza é um livro de discursos inaudíveis. E isso já é maravilhoso. Um livro que precisa ser lido, precisa aprender a ler esse livro da natureza e a escutar esses discursos. Mas além disso, não é só um livro, mas é algo que dá vida, porque o calor simboliza o sustento, né? Que o sol oferece à terra. Então, a natureza está proclamando louvor, está proclamando a vida, está fazendo isso entre si, e com tudo isso, proclamando ao homem a ordem com a qual ela foi criada e convidando o homem ao louvor. O louvor que vai se concretizar no final do salmo, né? Mas que aqui, esse logos do louvor, essa palavra do louvor, essa linguagem do louvor, que brota do interior da ordem impressa pelo Criador, está na natureza, ainda, porém já convidando o homem, porém já aparece a imagem de um homem, de um esposo. Essa revelação da natureza, ou melhor, essa revelação de Deus dada pela natureza, esses céus que proclamam a glória de Deus, com o qual o Salmo se abriu, já é uma revelação, um modo de revelação de Deus. É um modo de Deus se revelar ao homem. Porém, Deus, como que podemos dizer, entre aspas, não se contenta com a revelação da natureza. Ele decide dar ainda ao homem uma intimidade maior ainda com a sua revelação. Então, a palavra que antes era uma palavra, um discurso presente na natureza, passa a ser agora uma palavra, um discurso presente na lei do Senhor. Por isso, a partir do versículo 8, ele fala que a lei do Senhor é perfeita. E assim por diante, começa a descrever vários atributos da lei do Senhor. A lei do Senhor também é uma palavra, é o decreto. E também serve para o objetivo de revelar Deus ao homem. Então, Deus se revela na natureza, por meio dos discursos da natureza que a gente viu antes. Agora, Deus se revela mais especialmente, mais especificamente, pelo discurso, pela palavra da lei. Uma palavra da lei que vai ser direcionada diretamente ao homem. Não no universo como um todo, permeado como um tecido de discursos, que convida, sim, o homem a adentrar nessa revelação, mas agora ela ataca o cerne da alma humana. Deus, como quem diz, esta é a lei que eu fiz para vocês. Como eu falava, alguns comentadores achavam que tem uma cisão, e a cisão não existe. Por quê? Trata-se nos dois sentidos de uma revelação de Deus, por meio do Logos, por meio da palavra, por meio do discurso, seja a natureza, seja a lei. E, como a gente vai ver aqui, esta lei do Senhor, que é perfeita e que se dirige ao homem, ele mostra ao homem como mais intimamente aquela ordem que Deus já mostrava na natureza. E, portanto, se é o mesmo autor das leis da natureza é o autor da lei do Senhor dada ao homem, só pode ser que ambas, as leis da natureza e a lei do Senhor diretamente ao homem, no fundo, por virem da mesma fonte, que é Deus, carreguem em si a mesma verdade.
e se traduzam como que uma espelho da outra, e que, portanto, no interior da alma do homem estejam presente ambas as coisas. A lei dada pelo Senhor e a imagem da lei do Senhor que é vista na criação. Vamos ver um pouco mais em detalhes como isso se dá. Então, eu vou fazer agora, tentar fazer um paralelo, uma comparação entre os atributos da lei do Senhor com os atributos das leis da natureza, do qual falávamos antes. Então, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. Ou seja, a lei do Senhor é que dá a vida de verdade, né? É respiração, aqui dando ideia de vida. A mesma respiração que Deus precisou imprimir, né, no primeiro homem, quando ele criou, para que não fosse só barro, né? Então, toda essa natureza que foi cantada antes, como já estava mesmo se antevendo ali no versículo 7, ela tem como um objetivo dar vida. E em especial a vida para o homem. E a verdadeira vida para o homem está na lei do Senhor. Então, a lei do Senhor já entra aqui como se apresentando como uma completude, como aquilo que a lei da natureza pediu por complemento. No que se refere à vida, mas não só, porque continua. Ok, a lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. O preceito do Senhor é confiável, instrui o ignorante. Por que um preceito confiável é o que instrui o ignorante? Em outra tradução se fala, a ordem do Senhor é segura. Então, o que é uma lei segura, confiável? E por que ela faz instruir? Porque eu só consigo ter conhecimento de alguma coisa que é seguro. Algo que não se sabe nunca o que é, e o que vai ser, e de onde veio, e é caótico, é incognoscível. Então, o conhecimento que o homem, ou seja, o exercício da inteligência humana, do intelecto, pressupõe algo seguro. O que é seguro? O preceito do Senhor. Mas o que já era seguro e confiável antes mesmo desse preceito do Senhor, desse segundo nível de revelação? Já era seguro e confiável? O universo, porque o universo era permeado por um discurso inteligível, inaudível, invisível, um dia passando a mensagem outro dia, uma noite passando a mensagem outra noite. Tudo isso era permeado, proclamando a glória de Deus, pela confiança de que as coisas têm uma ordem, têm uma justiça, têm uma retidão e provém de um Criador e, portanto, são inteligíveis. Portanto, o preceito do Senhor é tão confiável quanto eram confiáveis e seguros as coisas da natureza. Terceiro, os mandatos do Senhor são retos, alegram o coração. Então, essa retidão, esse caráter certeiro dos mandatos do Senhor, que não fazem outra coisa senão alegrar essa alma do homem que é vivificada pela lei do Senhor, como dizia o versículo 8. Então, a lei do Senhor também dá alegria. Alegria que aquela transbordamento, aquela condição de se saber se estar no lugar certo. Por isso, alegria ligada à retidão. Retidão e alegria e exuberância que já estavam também, mais uma vez, prefigurados na descrição do universo, né? A alegria que a gente pode ver quando ele descrevia o esposo que sai do seu quarto contente como um herói. Veja a alegria que estava lá no esposo, no versículo 6, que por sua vez se servia da analogia do sol, portanto imprimia à natureza o caráter de alegria. Aqui também a alegria vem pelo mandato do Senhor. Então, mais uma vez, o mandato do Senhor se vincula à ordem da natureza, né? E depois, a norma do Senhor é límpida, em outra tradução fala, é luminosa. Por que é luminosa? Ela dá luz aos olhos. Os olhos é aquilo para o qual o homem tende a sua atenção, o que ele procura, o que ele visa. E isso, para que os olhos enxerguem, é preciso clareza e não obscuridade. Então, essa clareza aqui,
que vem da norma do Senhor, essa luminosidade, essa capacidade de visão, que antes também já estava na natureza, essa clareza pela imagem do sol, pela imagem do dia, a imagem do firmamento, as coisas que ficam claras quando ordenadas e ficam claras por se explicarem, por imprimirem em si a sua explicação dessa proclamação, desse discurso. Portanto, isso que a norma do Senhor faz à alma do homem, né? Ela tira a obscuridade, ela ilumina os olhos e a inteligência. Depois, o respeito do Senhor é puro, dura para sempre. Interessante a ideia de pureza junto com a ideia de perenidade, de duração, de durar, de perseverança, de algo persistir na existência por ser puro, enquanto puro. Ou seja, a pureza não só como uma coisa externa, uma moralidade, um moralismo, melhor dizendo, mas a pureza é aquilo que faz algo ser o que é. É aquilo que permite que algo seja o que deveria ser. E, portanto, não se deteriore, e, portanto, seja vivo, e, portanto, dure para sempre. Então, a pureza tem um grau ontológico, não tem separação entre um grau moral e ontológico. O moral é ontológico. É ser puro significa ser o que se é. E, portanto, poder durar. E, por fim, sexto adjetivo da lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são genuínos, ou em outras traduções, verdadeiros. São o que são, né? Podem ser conhecidos como o que se é. A inteligência consegue captar o que algo é e assim ela pode fazer com os mandamentos do Senhor. E aí, esse caráter de ser verdadeiro está ligado com o caráter do mandamento do Senhor de ser justos. Então o versículo continua: os mandamentos do Senhor são genuínos, justos todos sem exceção. O que é justo? As coisas em seu devido lugar. Tal como toda a criação antes exigia que cada coisa, cada qual estivesse em seu lugar, no ciclo e no movimento da linguagem e das mensagens passadas umas às outras, que só são possíveis, como eu falava, pela distinção entre as coisas e pela posição de uma coisa em relação à outra. Ou seja, por cada coisa estar justa como deveria estar. E aí guardar entre si a possibilidade de ser conhecidas. Então, portanto, a possibilidade de revelar a verdade. Por isso, os mandamentos do Senhor serem verdadeiros, genuínos, se refere à justiça das coisas. E ele termina meio com uma chave de ouro essa seção dos mandamentos. Então, os mandamentos do Senhor que são verdadeiros são mais valiosos do que o ouro, do que o metal mais fino. Ou seja, tem aquele valor do que é perene, do que não perece e do que é raro e precioso, mas também tem aquele valor daquilo que adocica, né? Que é daquilo que agrada, como falava antes, que alegra o coração, né? Então, os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel, que um favo que destila, que um favo destila. E aí, fecha-se aqui no versículo 11 esta parte dos mandamentos, e como eu procurei explicar aqui, os mandamentos vocês podem ser lidos como um espelho, como uma imagem daquilo que é a criação. Portanto, ao contrário do que eu falei no começo, de alguma hipótese de alguém que poderia ver uma cisão entre a lei do Senhor moral e a lei da natureza, digamos, física, não há cisão, mas sim um espelho. Ambas falando, por analogia, da mesma coisa, porque ambas provêm do mesmo Criador, porque ambas as linguagens são revelação de Deus. E, portanto, só pode ser revelação, no fundo, da mesma coisa, que é Deus querendo se revelar ao homem. Muito interessante, o comentador aqui percebeu que, dos versículos 8 ao 11, essas características da lei do Senhor que eu citei um por um, eles são um total de 6. São 6 adjetivos principais. A lei do Senhor é perfeita. 1. O
preceito do Senhor é confiável. 2. Os mandatos do Senhor são retos. 3. A norma do Senhor é límpida. 4. O respeito ao Senhor é puro. 5. Os mandamentos do Senhor são genuínos. 6. O que é 6? É o número que antecede o número da perfeição, que é o 7. Os mandamentos do Senhor são maravilhosos. Essa revelação é tudo isso que nós vimos. Mas ela ainda não se completou. Ela ainda está no 6. Ainda falta alguma coisa. Tal como Deus criou o mundo em 6 dias, e falta alguma coisa. O dia destinado à contemplação do Senhor. O dia destinado ao descanso. Assim também a lei. Tal como o espelho da criação, do universo, como eu falava antes, ela também aqui é como que composta por 6. Tal como o mundo visível foi feito em 6 dias. Então, de novo, a segunda seção da lei do Senhor funcionando como espelho da criação. E tal como a criação, distinta em 6 etapas. Pedindo a revelação do Senhor, plena do Senhor. Já era uma revelação ao universo, já era a revelação da lei do Senhor, mas uma revelação em 6 nos diz que falta o fechamento, o complemento, aquilo para o qual essa lei do Senhor aponta e pede. Então ele está pedindo o complemento da perfeição, o seu fechamento, o seu sétimo dia, assim como a criação pediu o sétimo dia da contemplação, do descanso do Senhor, a lei do Senhor, a lei de Moisés, a lei pede seu complemento. Tanto é que pede seu complemento que no versículo 12, aí entramos na terceira parte e última, diz algo assim: também o teu servo se ilumina com eles, os mandamentos, né? E guardá-los traz grande recompensa. Não é colocado aqui, mas é apontado nos comentários, e outras traduções trazem uma noção concessiva. Quer dizer o seguinte, poderia traduzir assim: ainda que o teu servo se ilumine com eles, guardando com grande recompensa, ainda que seja maravilhoso que o teu servo procure guardá-los, entenda a recompensa, o que acontece? Versículo 13. As inadvertências, quem as percebe? Em outra tradução diz: quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Ou seja, essa incompletude dos 6 se torna patente no interior da alma do homem. Não é suficiente para ele esta lei ainda. Porque mesmo com tudo isso, mesmo que o teu servo se ilumine com eles, e busque a perfeição, e busque o conhecimento, e busque a alegria do coração, a lucidez dos olhos, a pureza, o verdadeiro, ele ainda vai ter algo dentro de si que ele não vai conseguir perceber e que serão faltas ocultas. Então ele pede a Deus: absolve-me de culpas ocultas. É o pecado original que faz o homem estar cindido por dentro, que mesmo com todo o universo criado, mesmo com toda a lei revelada, mesmo assim, algo dentro dele o rasga e o impede de chegar à plena revelação. E aqui a tensão da lei e do universo, da incompletude da qual eu falava, aponta para a tensão do homem procurando em si mesmo a redenção e o perdão por suas culpas. Primeiro daquelas que ele nem percebe, mas que ele já tem certeza que tem. E depois, aquelas mais graves ainda, versículo 14, da arrogância, da soberba, preserva o teu servo, para que não me domine. Ou seja, ele pede para ser livrado da soberba. E então sim, se é soberbo, se ele for livrado e perdoado pela graça, ele diz: então serei íntegro e inocente de grave pecado. Ele tem a noção do que é o pecado grave. Ele tem a noção de que a soberba leva a isso. Ele tem a noção além das faltas ocultas, das pulsões, das tensões, daquilo tudo que o pecado original imprime sobre ele. Ele tem noção daquilo que como se fosse o carro-chefe do pecado, que é a soberba, que é o pecado grave, né, por excelência, né? Então,
o homem diante do universo, diante da lei, olha para isso e quando, na melhor das hipóteses, se maravilha, entende e busca, e entende a proclamação da glória de Deus que os céus e o firmamento fazem, entende como um dia passa a mensagem para outro dia, entende que o sol é como um esposo a iluminar o céu e a terra, a dar vida, como a lei da vida, como a lei é luminosa, como a lei é alegre, como a lei é pura, como a lei é verdadeira, mesmo assim, alguma coisa rompe sua alma, coisa que o próprio Senhor, obviamente, já sabia, porque faz o mundo em 6 dias, pedindo uma completude que está além desse mundo visível. Porque é descrita aqui uma lei em 6 partes, pedindo uma completude que está além da lei. O que está além da lei e além do universo é a graça redentora de Deus, que esse pecador pede. E que este salmista ainda não pode dizer que é o Cristo, porque ainda não viu com os olhos. Mas é o salmo inteiro percorrendo o universo, percorrendo a lei do Senhor, pedindo por Cristo. Porque Cristo ele vai conseguir atingir o interior desse homem, arrancar de dentro do homem essa arrogância, esse pecado oculto e dar a ele essa integridade. O próprio Cristo que é o Logos, o mesmo Logos que é o que fez esse universo cantado no começo do Salmo. O próprio Logos que é Cristo, que é a própria lei do Senhor. Agora esse Cristo precisa vir ele mesmo em pessoa para atingir a pessoa do homem cindido por dentro. Então essa que é a tensão profética que o Salmo traz. E é claro, não há cisão entre, como a gente falava, entre mundo físico e lei moral, como tentamos demonstrar, são duas faces de uma mesma fonte, mas também não há cisão entre salvação da alma e redenção e a lei, porque a salvação da alma e a graça completam a lei, não abolem a lei, completam a lei. Assim como a salvação da alma e a graça não retiram a obrigação e a maravilha do homem conhecer a linguagem do universo. Ao contrário, a salvação e a graça complementam sobrenaturalmente a linguagem e o conhecimento do universo. Então, o homem salvo é o homem que exerce inteligência, perscruta as partes do universo, a linguagem do universo, ressoa essa linguagem dentro de si na forma de lei. E é justamente esse homem salvo que vai conseguir cantar que a lei é perfeita, que é confiável, que é reta, que é límpida, que é pura e que é verdadeira. Então, o Salmo dá integridade ao homem. O homem na criação não é um amontoado de pedaços, uma física, uma moral, uma espiritual. Não, o homem é unificado pelo próprio Cristo, autor de todo o universo, autor de toda a lei e autor da criação do próprio homem que pede sua redenção e, sobretudo, autor da redenção. Então, esse homem que antes via e deve continuar vendo e continuará mais ainda, via as palavras no universo, via as palavras ressoando da lei, agora ele assume essas palavras e diz, versículo 15, que te agradem as palavras de minha boca. Uma palavra que saia de uma boca de alguém redimido só pode ser um discurso proferido de alguém que conheceu a verdade, que conhece a verdade, que degusta a verdade. Tal como a lei era confiável, que degusta o que é confiável, que degusta o que é perfeito e que degusta essa alegria do coração que provém dessa retidão e da pureza. Então, esta palavra que sai da boca desse homem salvo é uma palavra que está
que entendeu que está vivendo essa lei, que está proferindo essa lei agora, só que não como quem vê a lei como espectador e como só entendeu que ela traz grande recompensa, como no versículo 12, mas agora no versículo 15 é de alguém que já está salvo, redimido e que, portanto, está harmonizado com essa lei. Aquela cisão anterior do pecado original foi rompida. O véu se rasgou. E agora a lei do Senhor sustenta o interior da alma desse homem. Que proclama então esse louvor com a boca dele. E que, se é um louvor que sai da boca dele, no qual Cristo habita, agora plenamente, sem o pecado original, ele também, essas palavras, refletem o próprio Cristo, que é o mesmo autor do universo. Então, o homem louva a Deus junto com o cântico de louvor do universo, que é a primeira parte do Salmo. Então, ele entra como que um coro, uma orquestra, uma sinfonia com o universo. A alma do homem e o seu discurso, que não é moralista, que não é sentimental, nada disso, que é profundamente existencial, ontológico, seguro, fundamentado na inteligência, como nós vimos, na pureza, na justiça, na verdade. Isso é o cântico de louvor. Ele termina pedindo que aceita, Senhor, minha meditação. Quer dizer, minha meditação, né? Outra tradução fala, os pensamentos do meu coração. Ou seja, que toda esta meditação que ele, salmista, fez aqui, transforme-se em palavras de louvor, de agrado a Deus. E não poderia ser diferente se não terminar louvando. Senhor, rocha minha, rocha, segurança, proteção. E Senhor, Redentor meu, que fez tudo isso para me redimir e para me salvar. Então, assim termina o Salmo. A quarta e última parte é o louvor, mas um louvor que não passe desapercebido, porque ele, muito em poucas palavras, resume todo todo o tema do Salmo. E acho que fica claro que o Salmo, na verdade, ele não é pedaços diferentes, é muito pelo contrário, ele é bem íntegro, bem unificado, aponta para algo maior, que é Cristo, e responde a importantes perguntas sobre qual o papel do homem no universo, quem é o homem, de onde ele veio, qual sua finalidade. Né? Então, o homem é criado por Deus, sustentado pelo mesmo Deus que fez todo o universo. Portanto, o homem tem uma afinidade com todo o resto do universo. Por isso, o homem pode entender esse universo. Por isso, o homem pode entender que esse universo tem uma linguagem própria, que proclama a glória de Deus. O homem pode entender que esse universo pede por vida. O homem pode entender que esse universo, por sua vez, se coaduna com a lei do Senhor, que tem todas essas características desse mesmo universo, de vida, retidão, justiça, perfeição, verdade. E a finalidade desse homem que tem tudo isso é tão somente o louvor a Deus, o encontro com Deus e a contemplação da face de Deus. Porque agora o homem saiu dos 6 dias e está no 7º, o dia da perfeição, o dia feito para o descanso, isto é, para a contemplação. O 7º dia que agora é a contemplação dele e o homem na contemplação de Deus. Tal como o Deus contemplava a criação no Gênesis, agora o homem contempla a Deus nesse 7º dia que vem depois dessa lei do Senhor. Então é isso, esse que eu queria tentar expor no Salmo, um pouco comentário um pouco literário, um pouco filosófico. Espero que tenha sido de bom proveito. Obrigado.